Olá, saudações a você que nos assiste. Hoje eu gostaria de agradecer à comissão organizadora do simpósio, a ANAP, também as pessoas, particularmente da professora Marta, Geise e Sandra, pela oportunidade de conversar com vocês sobre um tema que me é muito caro. Nominei essa apresentação de quando o ambiente vira paisagem, que também poderia ser uma interrogação, não é? A ser encaminhada aqui. Não sei se respondida totalmente, mas vamos aqui colocar alguns aspectos para pensar essa temática das diferenças e consonâncias entre esses conceitos e essas práticas ligadas ao ambiente e à paisagem. Gostaria de afirmar, primeiramente, na pertinência de a gente sempre buscar uma base conceitual para a pesquisa, para o projeto e até para as nossas práticas cotidianas. Pois, afinal, se falarmos natureza e perguntarmos a 10 pessoas sobre o que isso significa, é muito provável que vamos ter 10 acepções diferentes, algumas consonantes. Assim, o mesmo vale para ambiente, ecologia, paisagem, etc. E por que isso acontece? Porque conceitos são construções da cultura, não é? Na verdade, as palavras são os sentidos que se lhes emprestamos. Né? É a gente que dá o sentido das palavras. Portanto, os termos são tão polissêmicos quanto é a diversidade cultural no mundo. Significam muitas coisas. Por exemplo, vamos lá. Natureza tem várias acepções. Tem desde pessoas ou pesquisadores que consideram a natureza num plano muito naturalístico, com elementos muito ligados à questão da vegetação, e outros que já pensam em outros gradientes de processamento de natureza e com fisionomias diferentes. De qualquer forma, acho sempre prudente a gente ir na raiz da coisa, vamos dizer assim, origem da palavra, não é? Então, natureza, por exemplo, vem do latim natura, raiz do particípio passado de nasce, nascer. Natureza evoca gênese, nascimento. E sempre foi colocado historicamente em contraposição à cultura. E aí por que também? Cultura vem do latim colere, carregando vários significados, entre os quais habitar, cultivar. Portanto, diferentemente de natura, colere evoca níveis de apropriação, de transformação. Esses conceitos estão no livro do professor historiador Raymond Williams, Keywords, em português, palavras-chave. Já fica aqui uma dica para os pesquisadores, um livro essencial se a gente quer entender o desenvolvimento semântico dos vocábulos. Então, eu não vou ler esse parágrafo todo, ele é muito extenso, mas como vai ficar gravado, eu espero que vocês tenham a oportunidade de ler um pouco mais, pontuar, grifar os autores que aqui vão ser apresentados. Só fazendo um resumo, assim, porque natureza é um conceito básico, se a gente quiser depois entender ambiente, paisagem, ecologia. Eu gosto muito dessa acepção do filósofo Georg Simmel, quando ele fala que, pelo termo natureza, entendemos a cadeia sem fim das coisas, a criação e a aniquilação também. A natureza cria e se aniquila, às vezes é autofágica até. Então, a criação e a aniquilação ininterrupta das formas, a unidade fluida do movimento de transformação, expressas pela continuidade da existência espacial e temporal. Então, a natureza é uma cadeia sem fim das coisas, de criação e aniquilação. A autora Anne Winston Spirn, que creio que muitos de vocês que estão me ouvindo conhecem, em seu livro Jardim de Granito, ela traz a natureza para a cidade para discutir o que seria essa conceituação.
E ela coloca que, para o olhar desatento, árvores e parques são únicos remanescentes da natureza na cidade, mas a natureza na cidade é muito mais do que árvores e jardins e ervas nas frestas das calçadas e nos terrenos baldios. É também o ar que respiramos, o solo que pisamos, a água que bebemos e expelimos, sendo que também natureza somos, e os organismos com os quais dividimos o nosso habitat. E aí por aí vai, como uma força poderosa que sacode a terra, fazendo-a deslizar, deslocar, desmoronar, um grande clarão no substrato rochoso, os afloramentos rochosos de uma pedreira abandonada, etc, etc. E no final, ela fala nesse parágrafo primeiro que a natureza da cidade são cães e gatos, ratos no porão, pombos nas calçadas, ratazanas nos bueiros, falcões encastelados nos arranha-céus, sendo a consequência de uma complexa interação entre os múltiplos propósitos e atividades dos seres humanos e de outras criaturas vivas, e dos processos naturais que governam a transferência de energia, o movimento do ar, a erosão da terra e o ciclo hidrológico. Daí ela faz essa colocação que é provocativa. A cidade é parte da natureza. Ainda continuando no Jardim de Granito, Anne Spearn fala que a natureza é um contínuo, com a floresta num dos polos e a cidade no outro. Os mesmos processos naturais operam nas florestas e nas cidades. O ar, mesmo contaminado, é sempre uma mistura de gases e partículas em suspensão. A cidade não é totalmente natural, nem totalmente artificial. Então, ela traz uma visão de natureza, colocando essa ideia do nível de apropriação, de processamento dela. É quase como se também já subrepticiamente nos colocasse a responsabilidade. Se natureza é esse todo da cidade, então que natureza queremos? Com que grau de processamento? É uma pergunta que decorre dessa afirmação. Bom, já ambiente vem do latim ambientes, originalmente, lugar, espaço, recinto. Isso como substantivo. Como adjetivo, ambiente significa envolvente. E em francês, o francês ambiance quer dizer também ambiência, aquilo que nos envolve, que está no nosso entorno. O ambiente adquire conotações ecológicas a partir da proposição de Ernest Haeckel, em 1866, para a então emergente ciência da ecologia, não é, que ele fundou. E aqui eu coloco um parágrafo de um sociólogo ambientalista mexicano, Henrique Leff, um livro também seminal chamado Epistemologia Ambiental, necessário para quem se interessa sobre esses assuntos, sobretudo em pesquisa. Ele diz que o ambiente não é ecologia, mas a complexidade do mundo. Então, ele quer colocar aqui o humano, sobretudo, mediando essas relações, alterando, transformando, consolidando. O ambiente, como diz Miranda Magnoli, fundadora do Núcleo de Pesquisa e Ensino em Paisagismo na Universidade de São Paulo, em sua tese de livre docência, ela fala que o ambiente seria o resultado das interações entre os processos socioculturais e os sistemas naturais, a base biofísica. E ela diz mais, as suas conformações e configurações, esse grifo é dela, nós atribuímos o nome de paisagem. Então, para Miranda, o ambiente é o resultado dessas interações entre o humano e natural, né, a base biofísica, e a cara desse ambiente, essa expressão fisionômica, suas formas e figuras, nós atribuímos o nome de paisagem. Paisagem, na verdade, no português, foi introduzido no século XVI a partir do francês paysage, e é usado tanto no sentido imediato de uma imagem pintada, como metaforicamente enquanto perspectiva de mundo. Isso está no texto da Adriana Serrão, numa antologia cujo título
filosofia da paisagem. E aí, essa primeira assertiva, essa primeira afirmação aqui de 3 linhas é de minha autoria, mas de minha autoria totalmente fundamentada em basear em todas esses autores que eu tenho lido e com os quais tenho afinidade. Então eu coloco assim: a paisagem pode ser entendida como a totalidade que se expressa, é o todo, não é o humano com os sistemas naturais. Mas só a partir do ponto em que ela, a paisagem, me afeta, eu a percebo, eu a sinto, eu a vivencio. Ela nem está fora de mim, como se fosse algo externo, que eu estou apenas vendo, mas também não está só no meu interior como uma representação. Ela está no ponto de encontro entre um e outro, eu e o mundo, só que numa relação sujeito-sujeito. Esse sujeito-sujeito é porque a paisagem me afeta estético-sensorialmente, me afeta os sentidos, e eu também a afeto quando eu a organizo para senti-la. Isso aqui também é uma consideração que pode ser contemplada no âmbito da filosofia e demandaria também um pouco mais de aprofundamento. Mas aqui eu acho que há um filósofo que vem em meu socorro, num livro chamado Ensaio sobre o Homem, em que a gente consegue perceber qual é o campo da paisagem em contraposição, mas em complementação também, ao do ambiente. Ele fala: eu posso passear e sentir o fascínio da paisagem. Posso alegrar-me com a suavidade do ar, a frescura dos prados, a variedade e alegria das cores, o fragrante perfume das flores. Mas em seguida sinto que acontece uma mutação súbita no meu espírito. A partir deste momento vejo a paisagem com os olhos de artista. Começo a fazer dela um quadro. Entrei num novo reino. Não mais o das coisas existentes, mas o das formas vivas. Abandonada a realidade imediata das coisas, vivo agora no ritmo das formas espaciais, da harmonia e do contraste das cores, do equilíbrio entre luz e sombra. A experiência estética consiste nesse absorver-se no aspecto dinâmico da forma. Então, o Cassirer, que é um filósofo, e quem acredita nisso também, coloca a paisagem numa dimensão intangível, sensorial, estética, mas estética aqui, estética numa acepção filosófica que remete a esteses, aquilo que se pode sentir, cujo contraponto é anesteses, e daí vem a anestesia. Então, se eu sinto, se eu percebo, se eu vejo, se eu ouço, se meu tato confirma, e às vezes cheiros e até paladar, tudo isso ativado, não é, nesse sentir a paisagem, quando isso existe, eu estou tendo uma experiência de paisagem. Então, realmente eu estou no campo da paisagem. Se hoje, por exemplo, eu costumo fazer essa consideração, se hoje não houver um humano, seja um nativo indígena, seja uma pessoa qualquer, lá na floresta amazônica, vendo toda aquela verdura e as águas de tamanhos quase oceânicos, se não houver alguém para sentir o cheiro da terra molhada e no tato farfalhar e pisar naquela umidade, se não houver ninguém para ouvir o canto dos passarinhos e dos roedores e dos mamíferos, e até nos cheiros também sentir o paladar dos frutos e do que está sendo oferecido, então não há paisagem. A gente pode dizer, se esse humano não estiver lá sentindo, não há paisagem. Há um ecossistema, há uma ileia, um bioma, enfim, o glossário, né, o léxico vai ser outro. Para falar de paisagem, tem que ter o campo dos afetos. É uma experiência estética que eu estou tendo.
E para só confirmar um pouco essas coisas que a gente fala aqui, eu queria indicar para vocês o livro da Andrea Wolff, A Invenção da Natureza, que fala da vida e das descobertas do grande Alexander von Humboldt. Por que eu coloquei o Humboldt aqui? Esse livro é um livro delicioso de ler, um livro premiado, é uma biografia incrível, porque mostra a vida de Humboldt, mas também mostra quem foi influenciado por Humboldt. E esse alemão, que era geógrafo, naturalista, explorador e artista também, nascido em Berlim em 1769, e viveu bastante, morreu em 1859, quase um século. O Humboldt influenciou pessoas como Henry David Thoreau, na criação do movimento ambientalista nos Estados Unidos, Charles Darwin, o próprio, da teoria da evolução, essa contribuição seminal para a humanidade, e Ernest Haeckel, que inventou a ciência da ecologia. Todos eles dizem que nada seriam se não tivesse havido Humboldt. E eu acho curioso porque o título do livro dele é justamente A Invenção da Natureza. Está atribuindo ao homem, ao humano, melhor dizendo, quando eu falo homem, a mulher, evidentemente, está incluída e todos os outros gêneros. Eu falo mais homem no sentido de humanidade, até de humus mesmo e tal. Então, o humano inventou a natureza, inventou porque ele a concebeu de uma forma tal e a conceituou, né? Então, ela existe, claro, ela está aí, mas lendo vários livros de filosofia, de geografia e mesmo de arquitetura paisagística, a gente vai ver que natureza, de novo, repito, incorre em várias acepções. E o Humboldt, que foi esse cara incrível, que desbravava florestas, que se deitava praticamente em vulcões extintos, mas que ninguém sabia se iam eclodir a qualquer momento, entrar em erupção. Humboldt era corajoso, um cientista brilhante, e se ele não tivesse existido, a gente teria levado mais tempo para inventar a ciência da ecologia, porque antes de Humboldt, os naturalistas, né, da Alemanha, por exemplo, recomendavam aos gestores municipais e mesmo enfim, aos órgãos de governo que dizimassem florestas ao redor das cidades para que o ar ficasse mais puro. Quem dizia isso eram naturalistas antes do Humboldt. Ele chegou para, depois de estudos profundos, dizer que natureza, planta, não era só taxonomia, não era só fisiologia. Uma planta está numa terra, num clima, numa latitude, numa altitude, numa longitude e com características distintas que propiciam não só a forma, né, e função das plantas, mas também seus fluxos gênicos e tudo que diz respeito a esse mundo da flora e sua reprodução. Só que Humboldt, além de cientista, pintava. E ele, às vezes, ficava num dilema engraçado, assim, curioso, que ele diz, será que a ciência vai ser dura e vai me tirar da alma essa vontade de pintar, de sentir a paisagem, de gostar dela porque ela existe tão somente e tem formas lindíssimas? E ele ficava navegando entre ciência e essa pintura, mais pintura botânica, assim, né? Mas ele pintou também muitas paisagens. E influenciou enormemente o Ernest Haeckel, que todos sabemos, em 1866, cunhou o termo ecologia para designar essa relação dos seres vivos entre si e com seu ambiente, né? E aí, ainda mais é a cereja do sorvete, porque o Ernest pintava, e pintava muito bem, fez litogravuras cromáticas incríveis, como essa aqui, que está do lado esquerdo da tela, e a partir de uma pesquisa que ele fez com os radiolários, que eram seres microscópicos, não vistos a olho nu,
mas que eram a grande animação, motivação da pesquisa dele. Os radiolários eram encontrados a partir de lâminas que ele fazia com água que vinha do mar. Ele pedia aos pescadores para trazerem baldes e baldes de água salgada, não é, do mar, de grandes profundidades, muito longe da costa, e ele então colocava aquela água no microscópio e observava e depois desenhava. Costumava-se dizer de Haeckel que ele tinha um olho no microscópio e o outro no pincel, na caneta, no lápis. E ele desenhou muitos radiolários, pintando-os de forma exemplar. Ele era um super artista. É uma faceta que poucos conhecem, apesar de divulgada, poucos conhecem. A gente costuma mais reputar ao Haeckel a criação da ecologia. E olha a beleza desses micro-organismos não vistos a olho nu. Ele trouxe para a escala macro e pintou-os divinamente, e as pessoas começaram a conhecer essa realidade do fundo do mar que não, de outra forma não teriam oportunidade. Mais um desenho do Haeckel, 2 desenhos. E repara a geometria, não é? Coisa maravilhosa. Aí, em 1900, o arquiteto e escultor René Binet, ele fez um projeto para o portão de entrada da Exposição Universal de 1900 em Paris, que era, na verdade, uma feira mundial. E olhem só, esse portal de entrada é um radiolário. Ele se inspirou em Haeckel. E aí o movimento Art Nouveau ganhou muita força nessa exposição de Paris e adentrou, não é, o século XX. Mas veja só como símbolo e como inspiração os radiolários do Haeckel, vistos cientificamente, foram trazidos para o campo da arte. Aqui eu quero pontuar essas relações entre ciência e arte, entre cientistas que eram artistas, artistas que eram cientistas. O Goethe, né, escritor, na Alemanha, não é? Ele também era um artista e amigo de Humboldt. Eles ficavam brincando de trocar de papéis. Um virava artista, outro virava cientista e vice-versa. Então, essas relações, outrora, eram até mais orgânicas. Eu acho que é todo esse mundo da técnica e tecnologia que, às vezes, separa um pouco esses dois atributos. Bom, e aí, chegando mais pertinho da nossa seara, com brasileiros, eu queria falar que o ambiente vira paisagem quando uma pessoa como Roberto Burle Marx, ele foi um grande defensor dessa utilização da flora brasileira em projeto de paisagismo, em projetos de paisagismo, mas pensando na sua beleza, pensando em como sair desse atrelamento à Europa no que tange a uma influência cultural na adoção de espécies vegetais, olhando para a nossa flora como identidade também nacional, e várias identidades, né, vários domínios florísticos, mas ele compunha artisticamente, mantendo essa coerência ambiental. E tinha essa missão de fazer nosso povo compreender a extraordinária riqueza que possuímos. Essa frase é dele. Era uma forma de perpetuar espécies, fazer projetos paisagísticos com a flora brasileira. Mas o grande mérito também de Burle Marx é que, além dessa sua magnífica ciência, né, esse conhecimento da flora botânico, ele já tinha essa ideia de ambiente, embora isso, pontuado como hoje conhecemos, tenha sido algo que ocorreu
quando ele já tinha uma certa idade, mas ele tinha essa ideia da coerência ambiental do ponto de vista ecológico, mas também da exploração dos seus efeitos formais. O Burle Marx tem aquela coisa de, olha, vejam uma espécie isolada, como ela é linda, mas se eu juntar, e se eu fizer uma disposição paisagística de uma forma tal que isso se torne ainda mais forte, evidente, pedagógico, passível de ser fruído. Então, o Burle Marx era esse caldo de ambiente e paisagem, tanto pelo seu conhecimento científico, quanto também pela sua habilidade de artista. Haja vista o Palácio Gustavo Capanema, né, o Ministério da Educação e Cultura, no Rio de Janeiro, que sai dessa paleta saturada de cores, né, belíssima, e se transforma em paisagem. O curioso é que o Burle Marx, além de ter esse efeito plástico em planta baixa, ele tinha uma super consciência, percepção, habilidade em entender como aquilo ficava na terceira dimensão também. Então, não era apenas um rebatimento, né? Aqui as cores da vida são outras, as texturas são outras, mas tem uma base que é uma apreensão artística do lugar. Dá para ver melhor isso aqui. Nesse sentido, quase que aquela tapeçaria se dilui em terceira dimensão, mas ela está lá como base estruturante do projeto, nesse Jardim sobre Laje, de 1947. Também veremos outros exemplos do Burle Marx, são muitas, são diversos, vários ecossistemas, várias apreensões, inspirações, né? Quando Burle Marx estava no Recife e assumiu um cargo público, né, ligado a parques e jardins, nessa ocasião, ele elaborou o projeto da Praça Euclides da Cunha, também conhecido como Cactário da Madalena. É um projeto bastante conhecido, onde ele elaborou um jardim com elementos colhidos, segundo ele, nas nossas caatingas e nos nossos sertões. Antes disso, creiam-me, toda essa vegetação tinha uma apreensão assim muito negativa, chegava a ser, às vezes, proscrita. Ninguém plantava cactos, nem agaves, nem outras plantas xerófitas, né? Sisal, por exemplo. E ele já enxergava a beleza disso e juntava coisas para que essa beleza ainda fosse mais tranquilamente expressa, né? Ficasse mais evidente. E o Diário da Tarde, por exemplo, em 1935, fala que destaca a intenção projetual de ressaltar a imensa variedade de plantas oferecidas pelas nossas matas magníficas e de semear nos nossos parques e jardins a alma brasileira. Então, mais uma imagem do Cactário da Madalena, muito polêmico na época. Há vários relatos, registros em jornais e folhetins e publicações desse momento, recriminando, condenando, e ele tinha muito claro essa ruptura com essa influência europeia de trazer árvores de fora, plantas de fora. Ele queria exaltar a beleza da nossa flora e fazia isso num desenho que era um desenho humanizado, que eu quero dizer assim, não era só a mata em si, ele organizava, né, todo mundo sabe disso, para ter certos efeitos estéticos. Essa vegetação xerófita, ao longo do tempo, foi desaparecendo. Isso é uma foto recente, de 2014, onde essa praça foi substituída por mangueiras e outras árvores. E sofreu um processo de restauro no sentido de voltar à fisionomia que ela tinha antes. Isso abre uma polêmica incrível, se vocês quiserem pesquisar, acho que vão achar muita coisa interessante nesse debate, porque
a gente fica pensando se Burle Marx estivesse vivo, se ele não deixaria todas as mangueiras e refaria a praça. Mas como era uma questão de restauro, ela foi restaurada na íntegra, né, gerando também, ainda hoje é uma questão polêmica por outros motivos. Bom, e chegamos a Chassel. Fernando Magalhães Chassel, arquiteto paisagista, foi guaxista de Burle Marx, a quem ele chamava de mestre. Eu acho que ele, eu tenho certeza, e todo mundo também que estuda o Chassel concorda, que ele avançou no que o Burle Marx já fazia, nesse sentido de pegar ecossistemas proscritos, que não tinham muito valor estético na apreensão geral, não é, brasileira, e que ele organizava também para ter efeitos plásticos importantes. Mas o Chassel também fundou, vamos dizer assim, uma nova disciplina a qual chamou de ecogênese. Ecogênese sendo a reconstituição de ecossistemas parcialmente ou totalmente degradados, onde ele se valia de uma reinterpretação desse ecossistema através do replantio de espécies vegetais autóctones do lugar, em um trabalho que ele pretendia sempre multi ou interdisciplinar, envolvendo profissionais de botânica, biologia, zoologia, geografia, pedologia, entre outros, né? O Chassel trabalhava muito com equipes e aqui a gente já começa a ver um trabalho realizado na Lagoa da Tijuca, no Rio de Janeiro, uma vista geral de dois dos projetos do Chassel, que eram contíguos, o Parque da Glebaé e o Parque de Educação Ambiental, professor Melo Barreto. O Parque da Glebaé é essa península que vocês estão vendo aí, apontada, e ela, hoje, antigamente era chamada de Parque Glebaé, mas hoje é chamado de Empreendimento Península, porque foi uma área degradada, muito deteriorada, lagoa contaminada, e que o Chassel foi convidado para fazer um projeto, eu acho que foi o grande projeto de ecogênese dele, para recuperar ecossistemas locais, como mangue e restinga. E o Chassel o fez nessa consonância entre ambiente e paisagem. Depois, então, foi definido o loteamento e construídos os edifícios, são edifícios de alto padrão, mas ele, em seguida, fez esse parque de educação ambiental aberto ao público, chamado Professor Melo Barreto. Então, eis aqui a península, né? Muito claramente vemos como ela foi devastada, tábula rasa. Aqui já alguns alinhamentos do loteamento e do que ia ser feito, mas todo um trabalho de retrofit, como hoje se diz, de fitorremediação, um trabalho ecológico importante para a recuperação dessa área, desse passivo ambiental, né? Ou como em inglês se diria, esse brown field. Pode passar? Muito bom. Aqui já também o alinhamento do loteamento. E, afinal, os edifícios que foram construídos. São edifícios de alto padrão, mas logo em seguida foi parte do acordo haver um parque público. E a ideia é realmente fazer com que as pessoas tenham a possibilidade de chegar próximo dos mangues e das restingas e terem uma experiência estética de grande beleza. Aqui um desenho, né, do Chassel, e o que ele chamou de modelo Mangue. Ele dividiu esse trabalho de ecogênese em 3 momentos, 3 concepções distintas. O modelo Mangue, como o nome sugere, com ênfase em risóforas e outras plantas, outra vegetação de mangue.
Aqui nós vemos já uma área recuperada. São várias imagens no mesmo lugar. Em seguida, temos o modelo Restinga, onde ele valorizou, então, espécies desse ecossistema. Nessa foto, eu acho bem interessante, de uma orientanda minha, Andréa Bezerra, orientanda de doutorado, e ela também teve a oportunidade de trabalhar com o Fernando Chassel, esse privilégio. Essa imagem eu acho muito interessante porque ela mostra o humano adentrando o recinto. Ele não está criando situações só para a fauna do lugar, a avifauna também, né? E recuperando esses ecossistemas nessa acepção de uma total, vamos dizer assim, salvaguarda, integralidade e tal. Ele quer que o ser humano adentre a restinga, sinta como ela é bela, goste dela, né? Tenha essa experiência estético-sensorial, seja afetada por ela num sentido positivo. Há uma autora que tem Joan Nassauer, ela tem um texto chamado Ecossistemas Bagunçados e Molduras Ordenadas. Messy Ecosystems, Orderly Frames. Ela quer dizer o seguinte: às vezes, em paisagismo, se a gente criar uma condição desse humano entrar sem achar que vai ser atacado por um bicho, alguma coisa dessa natureza, quer dizer, ter essa experiência tranquila de uma fruição desinteressada de paisagem, um tempo lento de apreciação, a gente se colocar esses ecossistemas mais bagunçadinhos, numa certa disposição e emoldurados por caminhos um pouco mais orientados, mais largos, mais facilmente legíveis, né? Eu estou sabendo mais ou menos para onde eu estou indo e me sentindo seguro, num parque público, claro, o ser humano terá mais condições de usufruir desses ecossistemas ditos naturais. Aqui mais outra associação de elementos da restinga. Essas zonas costeiras, né, que estão sempre sujeitas também à influência de marés e de maresia. E vejam, sempre há caminhos, há como entrar. Inclusive, outro dia, a professora Yara Novelli, da Oceanografia da USP, do Instituto Oceanográfico, ela falava, as pessoas têm que chegar perto do mangue para ver como ele é lindo, e também para entender cientificamente a importância desse lugar, é juntar ciência e estética ao mesmo tempo. Toda a cadeia alimentar, toda a fragilidade das espécies do mangue, mas também como ela é sequestradora de carbono, etc, etc. E ver a beleza desse ecossistema. E aí ela fala, esse cheiro de matéria orgânica horrível atribuído ao mangue, ele é falso, porque o mangue em si não tem mau cheiro. O mau cheiro tem em zonas urbanas, quando efetivamente é contaminado por resíduos sólidos ou efluentes e tal, e tem aquele odor característico, assim, que às vezes as pessoas já associam diretamente ao mangue. Então, o Chassel fez, com sua experiência organizada de natureza, sua estética organizada de natureza, com que o humano conseguisse usufruir e gostar. Há muitos ecossistemas proscritos, relegados a segundo plano, no sentido de que esteticamente isso, ou como cheiro, aquilo, mas mangues, restingas, ambientes desérticos, xerófitos, e tantos outros são todos de extrema beleza, não é? É só a gente ter essa condição também de mudar um pouco a chave do nosso olhar, de educar os nossos sentidos para capturar toda essa beleza do lugar. E, finalmente, o Chassel fez o modelo parque. Aí já temos mesmo um parque público, mais organizado no sentido formal, vamos dizer assim, mais modernista até, num certo sentido,
onde também seria possível usufruir de outras experiências estético-sensoriais. Aí mais uma imagem do modelo parque com a montanha ao fundo. Mais uma imagem, a lagoa. E era um parque de educação ambiental porque todas essas plantas foram catalogadas. Aqui a Norantia brasiliensis, e aí encerro essa sequência com o Chassel. Ele tinha essa vontade de que fosse um grande jardim botânico a céu aberto. Bom, finalmente chegamos ao super, super contemporâneo, hoje. Hoje, quando na COP26, mas não só lá, no mundo todo, grita por soluções que possam mitigar, enfrentar o que vem por aí, mudanças climáticas profundas, talvez, surge essa ideia, que já não é tão nova, mas mais fortemente no século XXI, das soluções baseadas em natureza, na natureza. Surge toda uma ideia de infraestrutura verde e azul, de como é que a gente, ao entender os fluxos e funções da natureza, em vez de historicamente brigar com ela como se cidade fosse uma coisa e natureza fosse outra, de como é que a gente acomoda, como é que a gente acolhe a natureza na cidade. E ela vai sequestrar carbono, estabilizar encostas, melhorar o microclima, e fazer e segurar a água, absorver coisas, né, processos vários ali, onde o ambiente poderá ser mitigado, melhorado, aperfeiçoado nesse sentido de também inibir catástrofes e outros problemas. Então, surge essa ideia de fazer soluções baseadas em natureza, e o léxico é outro, que o da engenharia hidráulica, quando diz respeito, por exemplo, à drenagem. A gente não tem mais, assim, escada hidráulica, piscinão, algo muito duro, né, assim, da ciência dura, que é fundamentada no que é mensurável, no que se pode pesar, né, no que se pode medir, no que se pode contar. Quando às vezes se fala em ambiente, ecologia, ou mesmo entre a engenharia, as acepções são muito ligadas ao quantificável, né? Já a paisagem é o intangível, é o não quantificável, é o campo dos afetos, né? Aqui nós vemos, então, que o léxico muda. Eu não tenho mais uma escada hidráulica, eu tenho uma biovaleta. É uma valeta vegetada. Eu aqui tenho um jardim de chuva. A chuva é bem-vinda e será bem acomodada aqui. Haverá plantas que nós teremos plantas que funcionam bem tanto em períodos de estiagem como em períodos mais pluvialmente significativos, né? Então são algumas plantas, e essa água será acolhida, acomodada e percolada. Aqui também ainda na mesma acepção, canteiro pluvial, na primeira imagem, com infiltração. A água vem já, tem uma condição por conta das pedrinhas e do material poroso que é colocado aí, ela tem condição de já ir para o lençol freático. Já nesse segundo momento, é um canal, um canteiro pluvial sem infiltração. Entre essas duas setas verticais tem um pontinho. Esse pontinho significa que ela foi para a tubulação das águas pluviais. Então, tem vários formatos. Então, eu trouxe eu trouxe uma sequência de imagens para concluir, de várias soluções baseadas em natureza, mas eu vou resumir, trouxe poucas, porque isso também será objeto de uma dessas palestras que serão gravadas e às quais vocês terão acesso. Mas esse trabalho aqui é em São Paulo, no Rio Aricanduva, no bairro do Aricanduva, no córrego Tapera, onde a prefeitura vai promover uma abertura e revitalização de um trecho de um córrego, nesse esforço de reverter
essa concepção que às vezes há em muitos lugares da cidade com rios contaminados, que todos deverão ser tamponados. Aqui é um desvelar, colocar o córrego na operação Córrego Limpo da concessionária de águas e esgotos, né? E revelar a beleza de ter águas às quais se pode ter acesso visual e até futuramente, quem sabe, tátil. Então vejam aqui, a renaturalização desse córrego, na verdade, envolve o abrir, destamponar esse setor, mas criar outras condições, outras lagoas de detenção e ou retenção, pode ser uma das duas, segura a água ou segura e solta, não é? Então, o rio, a rigor, não vai ter o mesmo desenho que ele tinha outrora, mas vai incorporar uma qualidade ambiental e paisagística importante e vai segurar águas de chuva. Aqui uma imagem, essa empresa se chama Guarrava, mas é uma empresa com pesquisa para políticas públicas, que é também subsidiada pela FAPESP, né? Então tem que ter pesquisa rigorosa científica e também fomenta políticas públicas. Isso é um passadiço, né? Uma passarela sobre esse córrego, trazendo as pessoas para ter esse contato com a natureza do lugar, que é de extrema importância, né? O que não é visto também não pode ser querido, o que está escondido. Há um texto belíssimo do professor Vladimir Bartalini sobre a alma úmida da cidade de São Paulo. Nosso subsolo é muito irrigado, né? Fazer isso também está visível é uma questão de educação ambiental que, na minha acepção, é de pedagogia da paisagem. A paisagem tem uma latência aí que pode ensinar e muito, sobretudo ensinar a amá-la. E aqui, esse mesmo córrego, quando chove, como é que ele fica? Então, essa dinâmica sazonal também é observada, como existe na natureza. Essa aqui é uma imagem de outro projeto que a empresa Guarrava, de ecologia e soluções baseadas em natureza, está elaborando. Essa ideia dos piscinões muito concretados, verdadeiras chagas urbanas, que às vezes destroem o tecido urbano, deprecia, deteriora o lugar, está sendo paulatinamente revista e, vamos dizer assim, trabalhada numa perspectiva de um piscinão anfíbio. Isso aqui é um piscinão, mas é um piscinão que também vira parque, ou vira lugar de passagem, de convivência, quando não está cheio. Quando está cheio, aí vira outra coisa, né? Virou a grande lagoa. Enfim, o que eu queria trazer para vocês aqui, e aqui termino, é que quando é que o ambiente vira a paisagem? O ambiente vira a paisagem quando ele passa a ser lugar de vida, onde a fruição desinteressada pode acontecer, onde eu me conecto ao lugar, não só porque ele sequestra carbono, está ecologicamente bem resolvido, porque senão vai levando a gente para uma perspectiva assim muito reificada de mundo, muito objetificada. Eu fico pensando assim, se um jequitibá sequestra muito carbono quando é adolescente, mas em seu momento climáxico, ele atinge uma copa frondosa enorme, já não sequestra mais tanto, porque são árvores mais jovens, pelo menos à luz da ciência hoje, que sequestram mais carbono. Mas quando ele não estiver mais sequestrando tanto, ele é um lindo jequitibá florido imenso, árvore de porte amazônico, praticamente. Nós cortamos, porque ele não é mais sequestrador de carbono. Então, a gente precisa ter muito cuidado nesse momento em que o léxico está virando para serviços ecossistêmicos, quanto sequestra carbono, quanto economicamente mitiga, etc. E tal. Tudo isso é importante. Estamos em meio a mudanças climáticas dramáticas. Mas, creiam-me, é importante, mas não é suficiente. É a paisagem
que nos humaniza, que nos faz, que nos propicia uma conexão com o mundo, que nos traz um campo simbólico de significados, apreensões culturais, aportes do campo da arte, uma dimensão intangível, mas que nos humaniza muito mais. Então, muito obrigada, fico à disposição para futuramente conversar com vocês.